A gente tinha, pelo que a Marlene me passou, na última reunião, vocês tinham parado um pouco mais adiante, mas ela pediu para eu voltar aqui desse parágrafo que começa das qualidades particulares de cada fluido, né, para pegar a continuidade. Todo mundo aí está conseguindo encontrar tudo mais no parágrafo, certo? Tá fechado seu microfone, Galinho? Sim, certo. Certo? Eu vou começar a fazer a leitura, e aí se vocês quiserem comentar, podem abrir o microfone e comentar que eu paro, tá? Ok. Vamos lá. Das qualidades particulares de cada fluido, resulta, entre eles, uma espécie de harmonia ou de desacordo, uma tendência a se unir ou a se evitar, uma atração ou uma repulsão. Em uma palavra, as simpatias ou as antipatias que se experimentam frequentemente sem causa determinantes conhecidas. Se estamos na esfera de atividade de um indivíduo, a sua presença nos é, algumas vezes, revelada pela impressão agradável ou desagradável que sentimos de seu fluido. Se estamos no meio de pessoas das quais não partilhamos os sentimentos, das quais os fluidos não se harmonizam com o nosso, uma reação penosa nos oprime. E ali nos encontramos como uma nota dissonante num concerto. Se vários indivíduos estão, ao contrário, reunidos numa comunidade de objetivos e de intenções, os sentimentos de cada um se exaltam em proporção mesmo da massa das forças reagentes. Quem não conhece a força de arrebatamento que domina as aglomerações onde há homogeneidade de pensamentos e vontades? Não se poderia imaginar a quanta influência estamos assim submetidos com o nosso desconhecimento. Dona Honória pediu para entrar, vou aceitar ela aqui. Enquanto isso, a gente comenta um pouquinho sobre esse parágrafo tão interessante, né? Quando a gente diz que às vezes o ambiente a gente não se sente bem, a gente não consegue explicar por quê, tá aí, afinidade de fluidos. Boa noite, Dona Honória. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Ah, tá rouca, dona. Tô rouca, eu também tô rouca. Ah, Tudo bem sim. com vocês aí? Tudo ótimo. Estamos no quinto ou sexto parágrafo? Um, dois. A gente acabou aquele parágrafo que começa das qualidades particulares de cada fluido, né? Mas se você tiver rouca, você pode comentar pelo chat mesmo que a gente lê. Mas aqui eles estavam falando da afinidade fluídica do ambiente, né? Das aglomerações. É interessante, porque muitas vezes, assim, sem o estudo, a gente frequenta ambientes, às vezes vai a lugares ou presencia situações onde a gente simplesmente não se sente confortável num lugar, sem motivo aparente, né? Às vezes, primeira vez que a gente está indo em algum lugar e a gente se sente desconfortável ou se sente, às vezes, com peso. E isso se deve tudo à nossa afinidade fluídica com o ambiente, né? Isso descreve também outras, outras questões do espiritismo, como obsessão e tudo mais, de espíritos que formam grupos de afinidade entre aqueles que compactuam com ideais, que compactuam com vícios, com maus hábitos. E isso também reforça, né? Outra coisa que a gente já comentou anteriormente aqui no grupo, sobre como que juntos, né, esses estudos, essas comunidades, como a gente se junta, a gente tem mais poder, mais potência fluídica, né? Alguns capítulos atrás a gente estava vendo sobre isso. Porque o ambiente fica mais harmônico, né? Sim, sim. Né? E junto os fluidos, eles né? O ambiente está mais harmônico e tem mais poder, né? Mais qualidade junto, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Maria, seja bem-vinda, boa noite. A gente está no capítulo 10, Introdução ao Estudo da Fotografia e da Telegrafia do Pensamento. E agora a gente vai começar a ler o parágrafo que começa com essas influências ocultas. Se ninguém tiver mais
Alguém mais quer comentar alguma coisa antes de ir para o próximo parágrafo? Ana, Ana, ela desligou a câmera, eu estou achando que ela não. Porque ela é boa para comentar também, né? Oi, Você desligou tive a que dar câmera, eu acho. eu tive que dar uma saidinha. Ah, entendi. Eu falei, será que a Ana dormiu de novo? Por isso que eu te chamei. Ah, não, eu tive que dar uma saidinha. Hoje eu não vou dormir, não, estou acesa hoje. Então tá ótimo. Quer comentar alguma coisa? Acho que se não tiver, a gente pode seguir, né? Essas influências ocultas não podem ser a causa determinante de certos pensamentos. Desses pensamentos que nos são comuns, no mesmo instante, com certas pessoas, desses vagos pressentimentos que nos fazem dizer há qualquer coisa no ar que prenuncia tal ou tal acontecimento, enfim, certas sensações indefiníveis de bem-estar ou de mal-estar moral, de alegria ou de tristeza, não seriam de nenhum modo o efeito da reação do meio fluídico no qual estamos, dos eflúvios simpáticos ou antipáticos que recebemos e que nos envolvem como as emanações de um corpo perfumado? Não saberíamos nos pronunciar afirmativamente sobre essas questões de maneira absoluta, mas é forçoso convir pelo menos que a teoria do fluido cósmico, individualizada em cada ser sob o nome de fluido perispiritual, abre um campo todo novo para a solução de uma multidão de problemas até aqui inexplicáveis. Interessante, né? Que ele trouxe aqui para a gente. Alguém tem algo a comentar? É porque Kardec fala no Livro dos Espíritos que a chave de todos os fenômenos espíritas está no perispírito. Então, ele fala também, quando a medicina aceitar o perispírito, vão se descobrir as verdadeiras origens de muitas doenças. Sim, com certeza. Também tem as questões de que o perispírito realmente ele é a chave para todos os fenômenos e também ele explica muitas das coisas das quais a gente aparentemente não tem, né, origens científicas ainda, porque necessitariam dessa aceitação, né, dessa compreensão do perispírito, como essas questões de afinidade de ambiente, como que certas pessoas são propensas a certos grupos de afinidade, como que a gente se sente, né? Interessante. Tanto é que eles dizem. Também, porque ele fala de fluidos perispirituais, né? Então, dependendo do sentimento, do pensamento das pessoas, de cada um, esses fluidos, esse perispírito e esses fluidos vão ser densos. Ou então vão ser bem suaves, bem sutis esses fluidos. Eis aí a chave, né? Sim, sim, às vezes a gente vai para o ambiente, a gente, mesmo quando leigos, a gente fala, nossa, estou tão leve, realmente, é porque os fluidos são mais sublimes, mais elevados, mais quintessenciados, né? A palavra que eles às vezes usam bastante. Certo, vamos continuar mais um parágrafo. Cada um, em seu movimento de translação, carrega, pois, consigo a sua atmosfera fluídica, como o caracol carrega a sua concha. Mas esse fluido deixa os traços de sua passagem, deixa como uma esteira luminosa inacessível aos nossos sentidos no estado de vigília, mas que serve aos sonâmbulos, aos videntes e aos espíritos desencarnados para reconstruírem os fatos realizados e analisar o móvel que os fez executar. O que vocês têm a dizer sobre esse parágrafo?
Ai, muito interessante, eu achei importante quando ele fala assim, ó, que cada um de nós, em seu movimento de translação, ele não disse rotação em torno de si mesmo, ele disse em seu movimento de translação, né? Não de rotação, ficar girando em torno de si. Ele fala que nesse movimento de translação, quando nós estamos junto, né, com outras pessoas, caminhamos juntos, então nós vamos sentir essa diferença fluídica, certo? Olha lá, ó. Como caramujo arrasta como caramujo arrasta a concha, mas aquele fluido deixa vestígios da sua passagem. Então, se o nosso perispírito é denso, carregado, ou se ele é leve, suave, purificado, nós vamos deixar nossas marcas nas psicosferas alheias. Sim, sim, sim. Achei curioso aqui que ele coloca, mas que se serve aos sonâmbulos, aos videntes e aos espíritos desencarnados para reconstruírem os fatos realizados e analisar os móveis. Será que é assim que eles sabem de tudo, que eles têm acesso aos nossos pensamentos, sentimentos e outras coisas? Ficou essa dúvida no meu entendimento. Entendi. Deixa eu analisar aqui um pouquinho. Então, mas conforme a Ana estava falando, por exemplo, a gente percebe, principalmente nas famílias, uma família desestruturada, normalmente, é aquela desunião, aquele transtorno em todos os indivíduos, praticamente. Então, é por causa do que a gente carrega realmente, né? O que o ambiente propicia também, acredito. É sim, né? E quando a gente age bem, né, dá uma palavra amiga, aquele conforto, ou mesmo, às vezes, quando faz uma prece, a pessoa, ela, ainda que a gente não esteja lá diretamente, ela sente, né? A gente deixa o nosso, figurativamente, nosso rastro na pessoa, né? Às vezes você fala, nossa, conversei com fulano, hoje me senti tão bem, então, assim, a gente deixa, né? A gente, às vezes, fica lembrando o dia todo, nossa, eu tava tão mal, às vezes conversei com fulano, e é porque ele deixou um pouco do fluido dele conosco, né? Do rastro fluídico dele conosco. E cada fluido é individual, né? Cada um diferencia-se entre si, né? Tudo muito, muito individual. Cada perispírito, cada pessoa, cada indivíduo é único, né? Interessante que ele também traz aqui, ele de forma sutil, mas ele traz. Ana, você entendeu a dúvida do João? Capaz que ela teve que sair de novo. Não. Qual que é a dúvida sua mesmo? Eu estou tomando um lanchinho aqui, porque não deu tempo de eu jantar. Qual que é a sua dúvida? É que eu coloquei aqui no final, mas que serve ao sonâmbulo, que ele colocou aqui, ó. Mas esse fluido deixa os traços de sua passagem. Deixa como uma esteira luminosa inacessível aos nossos sentidos no estado de vigília, mas que serve aos sonâmbulos, aos videntes e aos espíritos desencarnados para reconstruírem os fatos realizados e analisar o móvel que os fez executar. Me ficou a dúvida, será que é assim que eles têm acesso aos nossos pensamentos, sentimentos, por esse rastro? É lógico, eu penso que é lógico, é sim. Eu penso que sim. É sim, então foi isso que Porque ele nós, quis. mesmo em estado de vigília, nós percebemos, É sim, quanto mais um médium sonâmbulo, né? A gente vai perceber mesmo. sim, sim, certamente. Toda ação. Quer comentar alguma coisa, Vênia? Você falou alguma coisa? Não, pode seguir.
Toda ação física ou moral, patente ou oculta, de um ser sobre si mesmo ou sobre um outro, supõe, de um lado, uma força atuante, de outro, uma sensibilidade passiva. Em todas as coisas, duas forças iguais se neutralizam, e a fraqueza cede à força. Ora, não sendo todos os homens dotados da mesma energia fluídica, dito de outro modo, não tendo o fluido perispiritual em todos a mesma força ativa, isto nos explica por que, em uns, essa força é quase irresistível, ao passo que é nula em outros, porque certas pessoas são muito acessíveis à sua ação, ao passo que outras lhe são refratárias. Interessante esse parágrafo aqui, bem, dá para ter uma boa discussão em cima dele. Às vezes a gente fala de força fluídica, de influência, força moral também, de que às vezes a gente ouve muito em comunicações também, que às vezes os espíritos superiores eles têm autoridade moral para agir de forma mais incidente sobre alguns espíritos, alguns irmãos menos evoluídos, justamente por essa autoridade moral, por essa potência fluídica, né? De não se deixar contaminar e de conseguir penetrar esses fluidos deletérios por muitas vezes sem se deixar contaminar por esses fluidos, né? Que ele deixa essa questão também. E aí tem também. Quer comentar alguma coisa? Não, então aí fica claro a importância do individualismo de cada ser. Cada um está num patamar de evolução. Verinha, você me Oi. permite mudar essa palavra sua, individualismo, por individualidade? Ótimo, perfeito. Qual que é a diferença, Ana? Individualismo é um tipo de egocentrismo e a individualidade é aquilo que é próprio de cada um. Ótimo, Uma muito característica de obrigada. cada um. Né, interessante aqui que ele traz para a gente. Não sendo todos os homens dotados da mesma energia fluídica, dito de um outro modo, não tendo fluido perispiritual em todos a mesma força ativa, isso nos explica porque em uns essa força é quase irresistível, ao passo que anula em outros. A gente vê também, né, pelos exemplos atuais dos médiuns, né, por exemplo, exemplos maravilhosos, como Chico Xavier, de que ele conseguia lidar muito bem, o Divaldo lida muito bem com essa questão dos fluidos, né, e a gente vê que existem médiums que têm as mais diversas manifestações, né? Psicografia, psicofonia, e é essa questão do fluido se manifestando de forma individual em cada um, né? E da potência fluídica de cada um, né? De um médico curador, por exemplo. Outra Isso coisa, mesmo. né? Aqui ele fala que não depende da força física, da fraqueza ou da fortaleza física. Quando nós nos deixamos influenciar por mentes intrusas, vamos dizer assim, por espíritos intrusos, obsessores, não vai depender da nossa fraqueza física, e sim da nossa fraqueza espiritual, desses fluidos densos que nós carregamos conosco individualmente. Exatamente. Você queria comentar alguma coisa, velhinha? Você abriu o microfone, eu vi ali. Não, está tudo certo. Eu acho que nós podemos continuar. Ah, não, sim. Eu só ia dizer que realmente também tem a questão da harmonia de pensamento, né? Voltando aí pela questão, mas é importante bater na tecla que muitas vezes a gente é influenciado por ideias do grupo, né? Que às vezes a gente
por estar incluso num grupo, acaba sendo arrastado por ideias. Às vezes, isso é bom, cercar-se de boas pessoas para compartilhar desses fluidos, compartilhar dessas ideias, pessoas que estão dispostas a discutir ideias, a entender, a impulsionar para o caminho do bem, mas muitas vezes também a gente, por uma questão social, a gente acaba se entregando a hábitos que muitas vezes não são benéficos, né? A gente acaba se deixando levar pela influência do meio, né? A gente acaba sendo meio determinista. Daninha, você levantou a mão? Pode comentar. Então, que bom que você disse isso. Nós tivemos um estudo com o Caio e ele fez um comentário bem interessante. Por exemplo, você tem o seu perfil, uma pessoa legal, tal, não gosta de gíria. Se você vai em um campo de futebol, quando você vê, você já se deixou levar por palavrões, por coisas. Ao passo que se você for numa reunião onde faz uma prece, tem um orador falando de Jesus, de todos os espíritos e tudo mais, você se harmoniza com esse ambiente. Sim, mais do que uma questão social, né, que muitas vezes é discutida em literatura, tem uma questão espiritual envolvida, né, de que afinidade fluídica. A gente vê que o Espiritismo ele vem trazer mesmo esse complemento, essa resposta, esse elo que muitas vezes a gente não encontra na literatura científica tida como científica atualmente, né? Interessante isso. Se ninguém quiser comentar mais nada, seguimos. Essa superioridade e essa inferioridade relativas, evidentemente, dependem do organismo, mas estar-se-ia em erro, crendo-se que elas estão em razão da força ou da fraqueza física, aí, ó, que a Ana tinha comentado anteriormente. Os espíritos anteciparam o parágrafo para a experiência prova que os homens mais robustos, algumas vezes, sofrem as influências fluídicas mais facilmente do que os outros de uma constituição muito mais delicada, ao passo que se encontra frequentemente nestes últimos uma força que a sua frágil aparência não poderia fazer supor. Essa diversidade no modo de ação pode se explicar de várias maneiras. É o que a gente tinha comentado anteriormente, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu abro espaço aqui. Está bem explicadinho, sim. Não, sim, a gente já tinha comentado anteriormente. A força fluídica aplicada à ação recíproca dos homens uns sobre os outros, quer dizer, no magnetismo, pode depender, primeiro, da soma de fluido que cada um possui. Segundo, da natureza intrínseca do fluido de cada um, abstração feita da quantidade. Terceiro, do grau de energia da força impulsora, talvez mesmo dessas três causas reunidas. Na primeira hipótese, aquele que tem mais fluido dá-lo-ia àquele que o tem menos, mais do que dele receberia. Haveria, nesse caso, analogia perfeita com a permuta de calor que fazem entre eles dois corpos que colocam em equilíbrio de temperatura. Qualquer que seja a causa dessa diferença, podemos nos dar conta do efeito que ela produz, supondo três pessoas, das quais representaremos a força por três números: 10, 5 e 1. Agirá sobre o 5 e sobre o 1, mas mais energeticamente sobre 1 do que sobre o 5. O 5 agirá sobre o 1, mas será impotente sobre o 10. Enfim, o 1 não agirá nem sobre um, nem sobre o outro. Tal seria a razão pela qual certas pessoas são sensíveis à ação de tal magnetizador e insensíveis à ação de outro. Eu gostaria de que vocês comentassem esse parágrafo. Ele é bem interessante e ele é bem complexo também. Eu também achei bem complicadinho esses números aí. Ficou parecendo as matemáticas da Dilma.
Ô, Só que está longe, né, de ser. ô, Ana, mas lá em cima, porque o seu livro é igualzinho o meu, no primeiro parágrafo de cima, ele tem ali, uma sentença que ele fala em energia. Você percebeu isso aí? Não, No, lê de novo para mim. quando ele começou lá, ó, espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Ah, aqui, ó, no terceiro, tem o primeiro, o segundo, o terceiro. O terceiro, do grau de energia, da força compulsória e talvez destas três causas reunidas. Não achei aqui. Você virou a página, em cima, na terceira linha. Na segunda linha, não é na terceira, não. Ah, sim. Achou? Do grau de energia, da força impulsora, e talvez dessas três causas reunidas. Que já Sim, falou a primeira e a segunda. o que você quer dizer com isso? Não, porque você não gosta, às vezes você frisa bem a diferença entre fluidos e energia. Ah, sim, não sou eu, não. Então, o próprio Kardec, sabe por quê? Eu vou te explicar. Fluido é substância. Você sabe o que é substância? Você já explicou, mas eu não vou saber explicar, não. O fluido é a origem de todas as coisas. Certo? Não está escrito lá no Livro dos Espíritos que o fluido é a origem de todas as coisas materiais que existem? Certo. Tudo. Certo? Energia já é a transformação desse fluido. Por isso que energia não é substância. Entendeu? Entendi. Então, ficou claro agora? Não é que eu não goste, é o que é. É porque porque você entende, eu sei, você não gosta que a gente mistura tudo. Eu falei, por que você não gosta? Porque você estudou e você entende. Então, né? Por isso que eu Então a explico a energia é diferença, né? É. Então, a energia não é substância, não é fluido. É uma modificação, é o fluido já modificado. E pode ser denso ou leve, dependendo dos sentimentos, dos pensamentos de quem atraiu esses fluidos. Porque é magnetismo, é força de atração. Certo? Entendeu? Perfeito. Ficou claro agora, Verinha? Muito claro. Muito bom. Então, tá bom. Esse parágrafo aqui, como eu disse, ele é bem complexo. Eu dei uma lida de novo nele para tentar dar ter uma melhor compreensão, mas eu acho que o que ele quis dizer é essa questão de afinidade fluídica, né? De que muitas vezes tem pessoas que não são tão compatíveis, o fluido não é compatível, a quantidade, potência fluídica não é compatível, e tem pessoas que são mais, assim, comum, que elas são mais propensas a receber, e necessariamente, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu interpretei, ele não está quantificando. Não que o 10 tenha mais do que o 5, no exemplo dele. Eu entendi dessa forma. É que são apenas diferentes, ele não está quantificando. Mas o que ele diz é que, por exemplo, tem pessoas que têm fluidos mais abrangentes, que conseguem atuar, que têm mais compatibilidade fluídica, e tem pessoas que são mais resistentes, né? Até que ele falou para trás que tem muitos espíritos são refratários entre si. Tem espíritos que não têm fluidos compatíveis, obviamente, que tem aqueles que são refratários voluntariamente, que não adianta a gente enviar fluido, a gente pode até amenizar a situação da pessoa num caso de obsessão, claro, mas também tem o outro lado, da força de vontade da pessoa, de querer, de compactuar, né, com as ideias superiores. O fluido, ele chega na gente. É isso mesmo que você explicou. Mas se eu for explicar, depois eu vou ler direitinho, porque se eu for explicar isso aqui agora, eu vou fazer igual a matemática da Dilma
Rousseff. Não não. não é 30%, é 30% de 12%. Aí ela não sabe explicar, vira aquele trem. Depois eu vou ler direitinho esse parágrafo, para não cair Não. nessa da Acho que matemática equivocada. é até bom depois a gente ler e comentar, ler de novo. Acho que eu vou dar uma lida de novo no parágrafo para o melhor entendimento. Vocês acham que serve? Mas você explicou direitinho aí. É isso Ah, então. Eu mesmo. também acho a explicação dele muito, assim, muito objetiva. Sim, sim. Questão de compatibilidade fluídica mesmo. Acho que ele trouxe aqui para nós de uma forma até muito concreta, né? Para que a gente possa entender essa questão fluídica. A matemática não é meu forte. Mexeu com o número, tchau, tchau, bye, bye. O meu também não. O que salvou aqui foi que ele não usou, que ele não fez conta, né? Que ele só exemplificou. Mas, felizmente, a espiritualidade ajuda. É a questão de. É o que eu disse também, que existem espíritos que eles são voluntariamente refratários, né? Às vezes tem aqueles que estão envoltos numa obsessão mais profunda, né? Que às vezes eles são inconscientemente refratários aos fluidos, mas também tem a questão inegável de que a pessoa ela tem que estar receptiva, né? Assim como no processo de aprendizado pedagógico mesmo, né? A Ana tem muito mais autoridade para falar sobre, mas no processo pedagógico depende muito também da pessoa estar disposta a aprender, né? Não estar resistente ao aprendizado. Na vida cotidiana também, às vezes a gente passa por É alguma... isso mesmo. É isso mesmo. Porque É. a velhinha, por exemplo, que ela é médium e é passista, Dona Honória, não sei se elas já perceberam. Tem certas pessoas que elas vão dar o passe e as pessoas são refratárias e o passista percebe. Ele não recebeu nada, porque ele não quis. Ele foi refratário. Ele fez oposição aos fluidos. E acontece muito isso. Aquela pessoa que não acredita, que não tem fé, vai lá tomar passe por tomar e dá nisso aí. Então, Ana, e você sabe também, assim, com o estudo do Cohen e tudo mais, que mesmo que a pessoa é refratária e não recebeu, esses fluidos transformados em energia é aproveitado para outras pessoas? Porque Acontece nada isso? se perde, né? Nada se perde, tudo se Isso, transforma. isso. Então, o Teoria mesmo dos... ocorre com os fluidos. Teoria dos que a Outra gente... coisa aí, essa questão de fluido e fluido, Verinha, fluido é substantivo e fluido é verbo. Então, você diz assim, o fluido não é energia, certo? A fluidez desse fluido é a maneira como o fluido escoa, que é o verbo, é a ação. Então, por isso que não se pronuncia fluido, e sim, não se pronuncia fluido, e sim fluido. Porque Legal, fluir é verbo, e fluido é substantivo. Certo. Interessante. Eu, como não tenho experiência do passe, não sei como é, né? Mas, como pessoa que já recebeu muitos passes, tem pessoas que têm, não uma refratariedade, mas tem pessoas que a gente se sente uma compatibilidade fluídica maior e tem pessoas que menos. Eu sei que a gente nunca deixa de receber, né? Como a Verinha falou, que esses fluidos, eles são reaproveitados, né? Como aquele até citou num dos parágrafos anteriores, que é como funciona, né, a energia do nosso mundo material, né, que nenhuma energia ela é desperdiçada, ela é transformada. O calor, ele nada mais é do que perda e ganho de energia, né? Isso é uma coisa até da física, que a física mexe bastante com isso. Magnetismo, né?
não se perde energia, é apenas uma transferência, uma transformação. Energia elétrica também é apenas um estado de transferência da energia, né? Trazer isso aqui é um ponto importante também. Acho que podemos seguir, se ninguém tiver nada a acrescentar, nada a comentar. Vamos lá. Pode-se ainda, até um certo ponto, explicar esse fenômeno reportando-nos as considerações precedentes. Dissemos, com efeito, que os fluidos individuais são simpáticos ou antipáticos, uns em relação a outros. Ora, não poderia se dar que a ação recíproca de dois indivíduos estivesse em razão da simpatia dos fluidos? Quer dizer, de sua tendência a se confundir por uma espécie de harmonia, como as ondas sonoras produzidas pelos corpos vibrantes? É indubitável que essa harmonia ou simpatia dos fluidos é uma condição, ainda que não absolutamente indispensável, ao menos muito preponderante, e que, quando há desacordo ou simpatia, a ação não pode ser senão fraca, ou mesmo nula. Esse sistema nos explica bem as condições prévias da ação, mas não nos diz de que lado está a força. E tudo admitindo, somos forçados a recorrer à nossa primeira suposição. Aí eu vou ler o outro parágrafo aqui, que ele é pequenininho. De resto, que o fenômeno haja ocorrido por uma ou por outra dessas causas, isso não tem nenhuma consequência. O fato existe, é o essencial. Os da luz se explicam. Gente, a minha bateria está para acabar, viu? Então, se acabar, antes de terminar. Igualmente pela teoria da emissão e das ondulações, os da eletricidade, pelos fluidos positivo e negativo, vítreo e resinoso. É questão de antipatia pessoal, né? Que às vezes a gente tem, que a gente popularmente o pessoal fala que o santo não bateu, né? Mas muitas vezes não é porque a pessoa seja intrinsecamente ruim, né? Ou eu seja uma pessoa boa, a pessoa é boa e eu sou ruim. É apenas uma questão de afinidade fluídica, né? Lógico que em ambientes que não são compatíveis conosco, a gente é levado, carregado, ou a gente se sente incompatível com aquele local, ou compatível. Mas a gente tem muitas questões que às vezes a gente, inicialmente, nossos fluidos não são compatíveis com a outra pessoa. Óbvio que isso não significa que a gente não vai se dar bem, que a gente não possa ter uma harmonia com aquela pessoa. Mas as relações fluídicas, elas vão ser mais fracas, menos intensas, né? É até aqui interessante que é questão de harmonia também, que ele usa o conceito de harmonia na música, né? Porque às vezes, quando a música ela tá bonita, já não sei se vocês já foram, fui poucas vezes, mas memoráveis, há orquestras, né, que tocam às vezes na praça e tudo mais. Um instrumento só, às vezes ele não faz aquele som, aquela coisa, mas quando junta tudo, forma uma harmonia musical, né? Isso também é o oposto, né? Às vezes, quando a gente vê uma música desafinada, não é música, é barulho, né? É ruído, né? É incompatível, é desarmônico, é desequilibrado. E até um exemplo, né, de que harmonia fluídica, de que às vezes quando a gente vibra na mesma intensidade, como grupos mediúnicos, na mesma intensidade, na mesma vibração, na mesma frequência de pensamento e sentimento superior, a gente faz uma bela de uma sinfonia, tanto é que pessoas inspiradas, né, sejam por espíritos ou sejam em seus próprios sentimentos, que não deixa de ser válido, elas muitas vezes usam de metáforas musicais, né, porque a música é um belo exemplo de harmonia, né, musical e de beleza, né. Eu acho que salientar aqui, a música é uma ótima forma de explicar esse conceito de harmonia, quando se tratando de perispírito também. Nossa, muito bem explicado, João. Deixa eu aproveitar antes que a bateria da Ana acaba, para falar para vocês. Eu fiz a segunda cirurgia de catarata sábado.
estou de repouso, mas correu tudo bem. Hoje eu fui no retorno. Agora vendo tudo clarinho. Só que tem que ter repouso. O principal da cirurgia é o repouso. Que bom, velhinha, reposa sim, porque Então, senão você põe ela por água abaixo. mas está tudo bem, graças a Deus. O ano que vem vou estar até de óculos novos, só para perto. Aê! Coisa boa, velho. Que maravilhosa. Notícia ótima. É. Que bom. Certo, eu acho que foi isso que eu entendi. Esse negócio esse parágrafo da harmonia foi bem esclarecedor para mim. Não sei se é porque eu tenho uma relação muito intimista com a música, né? Mas a música, ela é uma coisa assim que não é deste mundo, né? A música é algo divino, né? E cabe muito bem o exemplo. Interessante que você falou em música, e eu tenho uma filha que canta, né? Então, elas foram cantar. Agora chega final de ano, elas vão cantar. Hoje ela foi cantar no lar da Dona Leonor. Esses dias foram no Hospital do Coração, hoje de manhã foi no Hospital do Câncer, à tarde foi na Dona Leonor, e eles foram na Santa Casa, chama Cantoterapia o grupo delas. É a psicóloga dela que encabeça esse grupo. Ela era psicóloga do regional, então eles vão em todos os hospitais da Franca e nas casas de idosos, né, para cantar. E como os doentes gostam, como eles participam, eles ficam tão felizes, ela disse. Você vê o tanto que a música é benéfica, né, João? Sim, sim, ela desperta sentimentos e eu tive uma professora, muito me lembro que ela, com muita sabedoria, ela dizia que a música ela chega onde as palavras não podem chegar de forma alguma. Ela penetra cantos que, por exemplo, a poesia e a palavra dita não consegue expressar com a linguagem limitada. Verinha levantou a mão, pode comentar. Então, e vocês dizendo da música aí, eu faço parte do Coral Sol Maior. E como é lá do Luz e Amor, tem algumas médiums não é só espírita que participa, é aberto para qualquer um. Mas aí, o que eles viram, que já veio vários puxões de orelha, que até no ensaio é para levar muito a sério, porque a música é aproveitada para o tratamento no mundo espiritual. Então, uma que é vidente viu que tem um funil que puxa e leva para os hospitais a música. É isso aí. Você vê que as notas musicais vão longe, né? Vão longe. E é muito bonito. Realmente a música vai, como diz a professora aí do João Vitor, onde as palavras não alcançam. E é isso aí. Aí Depende da música, né? a minha filha, toda alegrinha, chegou lá do lar da Dona Leonor, passou na minha outra filha que eu estava lá. De repente, ela recebe um telefonema do marido, que é paraplégico. Ele disse, Juliana, vai para o regional, que eu estou indo para lá. Eu acho que eu quebrei a minha perna, porque a perna do paraplégico é sensível. Então, eu vou pedir para vocês, quem for fazer a prece final, que faça uma vibração pelo Alessandro e para a Juliana, que eles estão lá no hospital, provavelmente ele vai ter que fazer uma cirurgia para que eles tenham força, porque não é fácil um paraplégico ainda quebrar a sua perna. Minha filha ficou desesperada. Mas fazer o quê? Tem que conformar, né? Agora é procurar curar e orar, e eu peço para vocês que façam uma vibração por eles. Eles estão lá no hospital regional.
Alessandro e Juliana. E eu agradeço. Pode deixar na prece final, vamos pedir para a espiritualidade interceder a favor deles, que eles recebam. Pode falar, Já Gabi. estão recebendo. Sim, com certeza. E a música, ela é utilizada, assim, até é interessante aprofundar. Muitas vezes ela é usada como terapia, como terapia para quem ouve, mas também terapia para quem toca também. Muitas vezes eu vi projetos em escolas, com crianças em situação de vulnerabilidade social. Como eu trabalho atualmente com enfermagem, eu vejo muito de perto ações sociais, né? Então eu vejo muito dessas questões também de crianças que são levadas para o mundo da música para se sensibilizar, para aprender a tocar algum instrumento. Muitas vezes tocar, né? A pessoa que se predispõe a ir e a botar seus sentimentos na música, a se expressar através da música, ela também encara aquilo como forma de terapia. Muitas vezes, muitos talentos, muitas amarguras, elas se projetam nessa linguagem superior, né, que é a música. É interessante trazer isso aqui para o grupo, porque é maravilhoso, é simplesmente maravilhoso o poder que onde a música chega. Então, inclusive, é recomendado, João, que as mães, enquanto grávidas, coloquem música e ouve, porque o feto recebe. E eu me lembro, quando eu estudei, na época lá, né, em Alto Porã, tudo, chamava Orfeon. Para mim, era a melhor etapa da nossa aula quando era do canto. Eu lembro como que entrava no meu coração a alegria que eu tinha de cantar. E aí, no entanto, eu entrei em coral de tanto que eu gosto, e a gente tem muita experiência, assim, no coral de situações, sabe? Quando a gente vai cantar nos lugares. É muito bom. Então, né, com essa mensagem maravilhosa sobre música, sobre harmonia, né? Acho que podemos seguir. A gente só resta mais um parágrafo e a gente entra em fotografia e telegrafia do pensamento. Como faltam 10 minutos ainda, a gente começa, mas qualquer coisa a gente retoma na próxima. Então, eu acho que vai entrar de férias, não vai? Agora? Não, sim, eu estou falando na próxima quando a gente voltar. Não, então não acho que seja. Então, eu sugiro, assim, o meu modo de pensar, que nem entra, porque não vai dar tempo, a não ser que lê um pouquinho só, né? Mas é isso aí. Não, eu acho coerente. Todo mundo a favor dessa ideia de a gente só finalizar aqui esta primeira parte e deixar a fotografia para depois, né? Isso, deixa para depois, porque não adianta, vai esquecer. É isso mesmo. Então, vamos ler o último parágrafo aqui e fazer os comentários finais. Num próximo estudo, apoiando-nos sobre as considerações que precedem, procuraremos estabelecer o que entendemos pela fotografia e a telegrafia do pensamento. Eu não tinha visto que faltava tão pouco, senão eu tinha lido esse parágrafo juntamente com os outros. Mas acho que a gente pode fazer um apanhado, então, já que aproveitando esse final de ciclo, né, de ano, esse ano que a gente começou esse livro, a gente começou esse ano, né? O Obras Póstumas, ou foi ano passado? Eu me perdi um pouco no tempo. Mas a gente começou esse ano, a gente pode fazer um apanhado do que ficou pra gente, desses últimos capítulos, né? Ou do livro todo, se vocês preferirem, né? Mas hoje o nosso estudo ele foi muito proveitoso, viu? Sobre harmonia, sobre fluidos, né? E quanto mais a gente aprende, mais a gente entende, mas também maior é a nossa responsabilidade frente a isso. Mas também, com a responsabilidade, também vem maiores os nossos recursos, né? Nosso poder de ação, né? Deixo aqui
esta mensagem, este questionamento. Questionamento não, mas esse adendo. O que vocês têm a dizer sobre? Começou esse ano, sim. E olha o quanto a gente aprendeu, né? Finalizamos o Céu e o Inferno, a nossa leitura anterior, né? Já aprendendo muito, né? Foi um livro que a gente estudou durante bastante tempo, mas a gente começou esse e a gente está bem no comecinho dele ainda. Não, na verdade estamos quase na metade, mas a gente já aprendeu, assim, questão de perispírito e tudo mais. Eu não tinha tanto domínio e não tinha tanto esclarecimento quanto agora, quando estando em grupo, né? Acho que isso é importante. Porque acho que se eu lesse sozinho, eu ia absorver menos desse conteúdo. Não ia ter tanto entendimento quanto estudar em grupo, né? Então, além de muita satisfação desse estudo, eu sinto muita gratidão por ter vocês aqui. Nós começamos ele no dia 5/5 de 2023. Eu tenho anotado aqui. E assim, começou bem de levezinho, mas tem uns assuntos muito profundos, né, João? Deu para você perceber, né? Ah, não, sim, sim. Eu acompanho alguns estudos aqui, realmente. Mas eu acho que é importante a gente estar em grupo aí, porque um vai pegando na mão do outro ali e só corre. Ninguém fica boiando, né? Como dizem atualmente. Todo mundo corre um ao outro ali, É quando verdade. precisa. Mas o que vocês têm a dizer sobre esse estudo, mensagem, aproveitando esse clima de fim de ano, sobre o que estudamos até aqui? Sempre vamos fazer uma revisão para fortalecer o aprendizado. É verdade. Ai, João, é uma coisa maravilhosa. A gente, depois de um estudo, a gente não é a mesma pessoa. E o principal é tentar colocar em prática. Porque estudar, entender é lindo, mas o principal é colocar em prática, né, João? Com certeza. E a espiritualidade, né? Só as obras básicas ali e as obras póstumas, elas já proporcionam, assim, uma conduta clara do que a gente pode fazer para ter uma vida saudável, salutar e plena, sabe? Ela nos dá bastante recursos e nos dá ferramentas, assim, inúmeras ferramentas para lidar. Gente, faltam 5 minutinhos, eu acho que eu vou só dar os recados finais e já faremos a prece, né? Dar os... Combinado. Oi? Combinado, então. Quinta-feira agora, acho que dia 21, vai ter o coral Sol Maior lá no Luz e Amor, não vai? Vai sim. Às 20 horas, 8 horas da noite, 20 horas do horário de Brasília, vai ter coral Sol Maior fazendo uma apresentação prestigiando o Luz e Amor com o talento. E dia 24, tradicionalmente, como em todos os anos, teremos o encontro com Jesus. E fica o convite a todos. Então, Maravilhoso. dia 21, eu vou só lá assistir, porque eu não ensaiei por conta das minhas cirurgias. Não, Eu sim, não pude ir nos ensaios, mas se Deus quiser, eu vou lá prestigiar as meninas. E é muito bom porque é fala e música, e a Nara é muito intuída nas falas dela. Ela põe a fala em cima daquela letra de música, fica muito bom. É salutar. sim. A musicalidade até me tocou bastante nesses últimos tempos, porque ontem eu fui ver o Van San, né? Teve a apresentação dele em um centro espírita e eu fui lá vê-lo e foi de um aprendizado, de uma sensibilidade enorme. É verdade. Bom, acho que podemos fechar aqui e fazer a prece final. Desculpa, Ana, eu me esqueci dos nomes. Você pode repetir para nós, para que possamos fazer a oração? Alessandro e Juliana. Alessandro e Juliana. Certo, eu vou finalizar. Então, eu finalizo. Vamos pedir, agradecer, primeiramente, pela oportunidade.
de estarmos aqui reunidos em pensamento elevado, em aprendizado, que pode e deve se transformar em atitudes, para que possamos ter uma vida mais harmônica, tanto individualmente como em coletivo. Pedir também para que a espiritualidade interceda pelo Alessandro e pela Juliana, que estão no momento de fragilidade. Peço que eles intercedam, enviem fluidos salutares para eles, fluidos de regeneração. Também intercedam em seu pensamento, para que possa serená-lo, direcioná-lo e acalmá-lo. Com a confiança de que as preces estão sendo direcionadas, recebidas e encaminhadas. Pedir também por aqueles que não puderam estar presentes, seja por motivos espirituais, seja por motivos físicos. E agradecer, né, mais uma vez, pela oportunidade, pelo estudo, por mais uma vez estarmos aqui reunidos. E queria fazer um agradecimento especial, né, como a nossa última reunião do ano, por esse grupo, por todas as pessoas, por cada um de vocês, que tanto ensina e tanto aprende. Agradecer também pela espiritualidade que nos alicerce, nos assessora, sempre nos incluindo e caminhando conosco nesse maravilhoso caminho à perfeição, à plenitude, à nossa realização suprema. Com a fé de que estamos sendo sempre amparados, protegidos, mas também que somos agentes para outros. Então, chegando perto da data comemorativa do Natal, que o nascimento de Cristo também celebre um renascimento em nós, sempre para melhor. Que assim seja.